antes eu já vou falando com as pessoas, se eu der uma pausa para dar umas tossidas aí, que eu peguei, eu tô com uma gripe violenta aqui, de febre, então estou meio chumbado aqui. Pedindo já desculpa, obrigado. Então vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 11 de junho de 2025. Aqui temos a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá ao fundo, desfocado, o ministro Alexandre, no encontro de ontem lá, aquela vergonha lá no STF, em que ele disse tudo o que falou a vida inteira, disse que era só fanfarronice dele, que ele é um fanfarrão, ele é desse jeito mesmo. Agora, logo ele que acusa o Alexandre de Moraes de ditador e diz que o Brasil vive uma ditadura, ele e os apoiadores dele, não é? Então, ontem ele pôde brincar lá, fazer piada, até sugerir que o Alexandre de Moraes fosse vice dele numa eleição impossível, já que ele está inelegível, mas mesmo assim fazendo gracinha. Vamos lembrar aqui como seria o depoimento dele na época, o depoimento não, o interrogatório, porque ontem foi interrogatório, como seria o interrogatório dele na época de uma ditadura mesmo. Aqui é o relatório da Comissão Nacional da Verdade sobre as diversas modalidades de tortura utilizada contra presos políticos durante a ditadura de 1964 a 1985. O documento divide os tipos de tortura em físicas, psicológicas e sexuais. Hein, Bolsonaro? Qual dos três tipos você ia preferir lá? Pegar uma física, uma psicológica ou uma tortura sexual lá dos seus heróis torturadores? Com 4.328 páginas, o documento consolida o trabalho da comissão. O texto aponta que foram 377 pessoas responsáveis diretas ou indiretas pela prática de tortura e assassinatos durante a ditadura militar. De acordo com o relatório, a violência contra presos políticos e operadores do regime não era algo isolado, mas sim uma política de repressão coordenada pelas Forças Armadas. A tortura era aplicada em todas as vítimas de forma precisa e padronizada, seguindo um mesmo sistema estabelecido para todos os agentes. Ou seja, era uma prática. Entre as práticas de tortura mais conhecidas estão os choques elétricos, o uso de palmatórias e o pau de arara, modalidade em que o preso fica pendurado pelos pés e com os braços amarrados. Outra prática comum era o uso da geladeira, pela qual o preso era confinado em uma caixa de aproximadamente 1,5 metros de altura, com paredes forradas por placas isolantes que não permitiam a entrada de luz ou som externos. Um sistema de refrigeração alterna temperaturas baixas com temperaturas altas fornecidas por um outro de aquecimento. A cela fica totalmente escura na maior parte do tempo. No teto, acendem-se as luzes em ritmo rápido e intermitente, pequenas luzes coloridas, ao mesmo tempo em que um alto-falante instalado dentro dessa cela emite sons de gritos, buzinas e outros em altíssimo volume. A vítima despida permanece aí por períodos que variam de horas até dias, muitas vezes sem qualquer alimentação ou água. Hein, Bolsonaro, que tal? Esta é que é a ditadura, canalha. A presidenta Dilma... Corre lá para pegar sua identidade se você tem mais de 45 anos de idade, porque a Adapta.org, a maior startup de inteligência artificial generativa do Brasil, acabou de investir mais de 5 milhões de reais para distribuir 100 mil bolsas de estudo de inteligência artificial para profissionais que causaram problemas graves na sua arcada dentária. É o que revelam os documentos da Comissão da Verdade. Este daqui é o herói da família Bolsonaro e também de outros militares, como o general Mourão, o
Carlos Alberto Brilhante Ustra. Como está escrito aqui em cima, olha só. Justiça reconhece Ustra como torturador. Não sou eu que estou dizendo. Foi o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu oficialmente como torturador. Na fase mais violenta da ditadura militar, isso aqui, o Bolsonaro e bolsonaristas, é que era uma ditadura, onde vocês iriam estar respondendo se fossem contra os ditadores de plantão. Quando não mais restavam técnicas de tortura para arrancar delações de suas vítimas, os torturadores recorriam ao último expediente: usar os filhos dos presos políticos, fossem eles crianças ou mesmo bebês, na última tentativa para obter informações. Isso era o interrogatório na ditadura, não é aquele de ontem, a que foram submetidos os generais, o ex-ministro Torres e o Jair Bolsonaro. Ou então torturava-se em família, pais, mães, filhos, irmãos, sofrendo juntos os horrores do cárcere. Presa aos 26 anos no DOI-CODE, Centro de Repressão do Exército de São Paulo, Maria Amélia Telles relembra o dia em que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra pegou nas mãos de seus 2 filhos, Edson Telles, à época com 5 anos, e Janaína com 4, e os levou até a cela onde ela estava sendo torturada, nua, suja de sangue, vômito e urina, na cadeira do dragão. Na mesma sala estava o marido e pai das crianças, César Telles, recém-saído do estado de coma, decorrente de torturas no pau de arara. Minha filha perguntava, minha filha é Janaína, 4 anos de idade: mãe, por que você ficou azul e o pai verde? Este daqui é Stuart Angel. Ele foi torturado, o interrogatório dele, ele foi torturado, espancado e foi amarrado em um jipe militar com a boca próxima ao cano de descarga e arrastado pelo pátio da unidade militar, inalando gás carbônico. O corpo dele nunca foi localizado. Essa aqui é a mãe do Stuart Angel e também da jornalista Hildegard Angel. Todos conhecem. Zuzu Angel, em 1996, ela lutava para buscar o corpo do filho, como nós vimos no filme Ainda Estou Aqui, a Eunice Paiva querendo notícias do marido. E ela foi assassinada pela ditadura. Quando saía do túnel Dois Irmãos com seu carro, o carro foi cercado por outros 2, provocando uma colisão contra a proteção do viaduto, e logo em seguida o carro despencou do barranco. Isso é ali, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E ela foi morta. Isso, depois o agente identificou que havia pessoa envolvida com a ditadura no caso. E aqui o Rubens Paiva, que todo mundo ouviu falar por causa do filme premiado com o Oscar, que também estava sendo interrogado na ditadura, e ele foi interrogado com tanta intensidade, lá não tinha piadinha nem gracinha, que ele morreu e desapareceram com o corpo dele. Até hoje ninguém sabe onde está o corpo dele. Eu queria saber como é que o Jair Bolsonaro se portaria se o interrogador dele fosse, como ele diz, um ditador. Porque se ele fosse interrogado pelo Brilhante Ustra, se ele iria fazer as gracinhas que ele fez ontem, não é? Como é que ele iria sair de lá? Eu sei de uma pessoa como saiu de lá. Essa daqui, ó, de cabeça erguida,
enquanto os juízes militares estavam tapando o rosto com vergonha. Que é isso que nós temos, vergonha desses militares que defendem golpe, que defendem tortura, que defendem o assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do presidente do tribunal, e na hora H arregam, desmentem tudo, dizem que não fizeram nada, que era a responsabilidade dessas pessoas. Qual a responsabilidade delas? Eu agora quero aproveitar aqui e trazer uma imagem aqui, ó. Você está entendendo bem, você está entendendo, estou falando brasileiro. Vocês lembram desse haitiano, logo no início do governo Bolsonaro, que ele disse: Bolsonaro, acabou Bolsonaro, você não é presidente mais. Você não acabou. Você está recebendo mensagem no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro está recebendo mensagem no seu celular. Você está recebendo mensagem desse espírito mandar para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa existir. A pergunta que fica é: onde foi parar esse haitiano? Nunca mais se ouviu falar dele. Ele apareceu, falou isso aí, encostaram ele para um canto e sumiu. Será que ele foi entregue para o interrogatório da turma do Bolsonaro? O Brasil merece essa resposta. O que houve com o haitiano? O que houve com ele? Porque com o Bolsonaro, a gente sabe, ele está sendo julgado dentro da democracia, respondendo a um processo onde ontem ele pôde falar as besteiras que quis, sem ser rebatido. E ele vai ser julgado, muito provavelmente condenado, mas sem ser torturado, sem ser assassinado, como ele vive pregando que a ditadura matou pouco e que ele sempre foi a favor da tortura. Ele, pelo visto, é a favor da tortura nos outros, mas não nele, que é um frouxo. Porque lá, diante do juiz, se afrouxou, gaguejou e não teve coragem de afirmar nada do que vive falando nos palanques. Por que não chamou o Moraes de ditador na cara dele? Por quê? Já vai ser condenado mesmo, devia falar: eu acho você um ditador, eu acho que você não é justo, eu acho que você persegue nós, os bolsomínios, você persegue o nosso partido, a justiça daqui do Brasil não vale, isso aqui é uma ditadura. Por que ele não falou nada disso? Na hora que podia falar, na frente do juiz. Era isto, o Fórum Mídias de hoje. Bom.